sou Cibele, psicóloga, e tenho esse projeto, A Fluir, que é para cuidar da saúde psíquica das mulheres, né, e construir conteúdos, conversas, reflexões, debates em torno do que é uma psicologia que seria feminina, mais feminista, e falar, enfim, das nossas preocupações, das questões que afetam as nossas vidas. E aí eu comecei a escrever um pouco e fiz alguns posts, alguns textos sobre autoestima. Por que sobre autoestima? Porque eu acho que esse assunto atravessa as nossas vidas, né? Quase todas nós sabemos o que é baixa autoestima, o que é autoestima, né? E aí, acho que há muitos debates sobre isso e a gente tem a autoestima como chamada para venda de muitos produtos, né? De beleza. Então, para o cabelo, para maquiagem, para roupa, para produto de emagrecimento, né? E muitas vezes, não que a gente não vai cuidar da beleza também, que a gente não vai cuidar do corpo, acho que cuidar do corpo é parte essencial e tenho falado bastante sobre isso, mas muitas vezes esse discurso é um pouco imperativo, né? Cuide da sua autoestima, então venha pra cá fazer esse curso, ou então cuide da sua autoestima, então use esse produto. E às vezes reforçando a própria coisa, o próprio sistema, o próprio entendimento que faz com que a gente sofra e com que a nossa autoestima seja afetada, né? Então, acho que é importante a gente discutir a autoestima de uma forma crítica, né? Então, discutir a autoestima porque isso faz parte das nossas vidas, mas de uma forma crítica, para que a gente consiga questionar um pouco, né? Algumas coisas. Então, tenho escrito sobre a autoestima pensando que a autoestima tem muito a ver com o olhar que a gente tem para nós mesmas. E esse olhar que a gente tem para nós mesmas, a gente aprende com o olhar que as outras pessoas têm sobre nós. E aí é claro que é muito importante falar, sim, da infância e falar das coisas que a gente ouviu, né? Dos nossos cuidadores mais próximos, da nossa família mais próxima, de professoras e professores mais próximos, de amiguinhas, amiguinhos, coleguinhas, mas também daquilo que a gente leu, daquilo que a gente viu na TV, daquilo que a gente viu nos filmes, né? Então, que padrão é esse de ser mulher, né? E de beleza, enfim, que foi veiculado, né? E que nos ajudou a construir esse olhar que a gente tem sobre nós hoje. Então, pensando a partir dessa perspectiva, eu propus alguns exercícios, mais como reflexão, na verdade, né? Pra gente construir um corpo que seja um corpo casa, né? E começar pelo corpo, porque a autoestima não tem a ver só com isso, ela é muito maior do que isso, né? A forma como a gente se vê não diz respeito só ao corpo, mas diz muito respeito ao corpo, né? Porque é o corpo que chega em primeiro lugar quando a gente vai em algum lugar, né? Não é o que a gente pensa, não é o que a gente faz, é o corpo que chega primeiro. Então a forma como o nosso corpo, a forma como a gente se apresenta nesse corpo, causa o impacto e chega primeiro, né? Então, a minha orientadora, a professora doutora Carla Cristina Garcia, ela me fala que, Cibele, o corpo das mulheres é um corpo colônia. Por que ele é um corpo colônia? Porque o nosso corpo, e aí porque geramos a vida também, o nosso corpo ele não é nosso, né? Ele é tratado como se fosse como se nunca nos pertencesse. Então ele pertence ao Estado, ele pertence aos maridos, ele pertence aos pais, ele pertence aos irmãos, ele pertence aos homens, mas ele não nos pertence. Então a gente não pode fazer uso dele, a gente não pode ter o nosso corpo, né? E aí pensando, por exemplo, em questões como o aborto, né? A partir do momento que uma mulher está grávida, esse corpo não pertence mais a ela. O que ela vai fazer com esse corpo não pertence mais a ela. Esse corpo pertence ao Estado, e é o Estado que vai dizer o que ela pode e o que ela não pode fazer enquanto ela está grávida. Mas é para muito além disso, né? As decisões que a gente toma, então, por exemplo, o desejo, né, relacionado ao sexo. Nós somos receptoras, somos receptáculos do desejo dos outros, e esses outros geralmente os homens, né? Então, o que os homens querem do nosso corpo, muito mais do que o que a gente quer desse corpo, o que a gente quer da outra pessoa, o que a gente quer no relacionamento. Então, essa forma como o patriarcado e o machismo, eles
se estruturam fazem com que o nosso corpo seja um corpo colônia, né? Com que ele não nos pertença. E aí, pensando nisso, é claro que existe um aspecto estrutural que a gente precisa combater, e a gente faz isso de forma coletiva, né? Nos movimentos feministas, nos movimentos progressistas, mas também tem uma questão que ela é subjetiva e que faz com que, bom, já que a gente aprende que o nosso corpo não é nosso, já que a gente vive com esse corpo colônia, a gente também sofre com isso. E a gente sofre em diversas dimensões da vida, e uma delas se expressa nessas questões com a autoestima. Né? Então, cuidar disso individualmente, na nossa intimidade, é também cuidar de uma coisa coletiva. Né? Também conversar com outras mulheres sobre isso, não deixando de lado as lutas sociais, que as coisas precisam caminhar juntos, mas pensando nesse cuidado interno nosso, de nós conosco mesmas, com outras mulheres, enfim. Então eu propus alguns exercícios, algumas reflexões. O primeiro deles foi pra gente pensar que coisas que tem o nosso corpo, né, o que características do nosso corpo que a gente não gosta em nós, e em que contexto a gente passou a não gostar dessas características, dessas coisas em nós. Né? Então, por exemplo, eu posso não gostar de ser uma mulher gorda porque me disseram, né? Me apontaram, me xingaram, me disseram que isso não era bom, me disseram que eu não era saudável, me disseram que ninguém ia me querer, me disseram que eu era feia, né? E quando foi que isso aconteceu? Sistematicamente ao longo da vida, mas principalmente em determinados contextos ali afetivos que foi doendo muito. E aí é para pensar o seguinte: quais foram os contextos em que isso aconteceu? Né? Vamos tentar resgatar na nossa vida e na nossa história os contextos em que isso aconteceu. Essa é a proposta, né? Essa é a reflexão. E é claro, gente, que isso é dolorido, né? E esse é um processo que a gente leva pra vida toda, porque eu tenho consciência hoje de algumas coisas que eu não gosto no meu corpo, que eu não gostava, e eu sei mais ou menos em que contexto eu passei a não gostar, mas eu vou descobrindo novas coisas que eu não gosto, e aí eu paro pra refletir, e aí eu lembro, e aí elaboro, converso. Então esse é um processo bastante longo, né? Nem sei se existe um final para ele, acho que não, mas é um processo doloroso, né? Então propus esse exercício, mas acho que a gente precisa fazer com calma e saber que ele é a longo prazo, né? E aí o segundo exercício, que faz parte desse entendimento, dessa conversa toda, né? Que é, bom, essas coisas que eu não gosto no meu corpo, né, que me causam dor, que me causam desconforto, elas têm a ver com questões sociais. Né? Então, existe aí um padrão de beleza que é branco e europeu, que faz com que... O que é valorizado? Então, são mulheres altas, magras, que têm traços afinalados, que têm a pele branca, que têm o cabelo liso, né? E assim por diante. Então, é claro que no Brasil a gente tem pouquíssimas mulheres, se a gente for pensar em termos de porcentagem, são poucas mulheres que se encaixam nesse padrão. Ou seja, a maior parte das mulheres não se encaixa, mas ainda assim, se esse é o padrão de beleza que é veiculado para nós, né, e que é passado para nós em termos de mídia, em termos de educação, em termos de coisas que as pessoas falam, né, é isso que a gente vai buscar. Então, tudo que no meu corpo difere desse padrão é muitas vezes difícil de aceitar, porque muitas vezes eu vou ser rejeitada também, né? Inclusive rejeitada em termos amorosos, né? Em termos afetivos sexuais, por conta disso, porque o que se busca é esse padrão. E aí, quanto mais longe do padrão, pior. Né? Então, para as mulheres, e é claro que isso tem a ver com o corpo, mas também tem a ver com a forma como eu me expresso, né? Como eu me visto, enfim. Então, as mulheres gordas vão ter uma dificuldade geralmente muito grande, né, com esse corpo gordo. As mulheres negras, e quanto mais traços de negritude, né, quanto mais escura a cor da pele, quanto mais largo for o nariz, quanto mais crespo for o cabelo, mais difícil, porque as pessoas vão dizer sistematicamente, não só as pessoas, mas as instituições, né, vão dizer sistematicamente que tudo isso está errado, que tudo isso é feio, que isso não é aceito, que ela está fora do padrão, que precisa se encaixar no padrão, mas
não tem como. Por mais que a gente vá violentando o nosso corpo para tentar fazer com que ele se encaixe no padrão, ele não vai se encaixar no padrão. Ele pode até se aproximar, mas ele não vai se encaixar, né? Porque o padrão ele é muito excludente. Então, é pra gente... Por que pensar nessas coisas, né? Quando a gente tá cuidando da nossa autoestima, da forma como a gente se olha, da forma como a gente se vê. Pra tirar um pouco do peso, né? Pra saber que as coisas que doem em mim, elas têm um motivo, e não é só por minha causa, né? Ah, você tem que trabalhar a sua autoestima, você tem que melhorar a sua autoestima. Não, peraí. Isso tem a ver com estruturas sociais, né? Isso tem a ver com questões que são coletivas e que são maiores do que eu. Isso significa que eu não sofro sozinha, que tem diversas outras mulheres aí que sofrem também, né, por serem mulheres e por não se encaixarem nesses padrões. Tem mulheres que estão ouvindo isso também sistematicamente a vida toda e tem alguma coisa errada, não é com a gente, né? É com as estruturas. E aí a gente consegue tanto se vincular com grupos e coletivos de mulheres e movimentos progressistas que estão trabalhando para tentar mudar essas estruturas, né, para causar rupturas nessas estruturas, mas a gente também consegue fazer um trabalho com a gente, mas um pouco mais leve, né, sem esse peso psíquico de é tudo culpa minha e eu que tenho que melhorar tudo. Não, peraí. Tem uma questão que é minha, mas primeiro eu não tô sofrendo sozinha e depois tem estruturas aí que estão me fazendo sentir assim, né? Então acho que essa compreensão é muito importante pra gente. E aí, o terceiro exercício que eu propus, exercício reflexão, enfim, pra gente também pensar, então eu entendi essas coisas, tô entendendo essas coisas porque é um processo, né? Não é só entender cognitivamente, assim, entender em termos de corpo, em termos de vivências, né, em termos afetivos. E aí, ok, estou processando essas coisas, mas aí o que eu faço? Eu continuo não gostando desse corpo, mesmo entendendo essas coisas, eu não vou gostar, né, dos meus traços de negritude, do meu corpo gordo, do meu corpo que não se encaixa em todas essas coisas, do meu corpo que sofreu violências, que tem marcas, carrega essas marcas da violência. Então, o que a gente faz com isso? Né? E aí eu proponho uma coisa que vamos reescrever as narrativas. Vamos reescrever as narrativas e contar nós próprias, nós mesmas, narrativas sobre o nosso corpo. Então, esse corpo que a gente tem, que a gente anda com ele, que nos leva a vários lugares, ele nos leva a vários lugares, ele nos permite várias vivências, ele inclusive nos permite pensar sobre essas coisas. E esse corpo carrega a nossa ancestralidade, né? Todos os nossos ancestrais que vieram antes de nós, eles estão aqui nesse corpo, né? Nas marcas genéticas desse corpo, né? Nas nossas células, no nosso DNA. Então, eu posso olhar para as marcas no meu corpo de outro jeito e passar a honrar uma ancestralidade que existe no meu corpo. Eu posso entender que marcas que eu tenho no corpo, que, enfim, não são da ancestralidade, mas foram construídas aqui, como é que elas foram construídas, né? E respeitar e entender e acolher como é que eu construí essas coisas no meu corpo, como é que o meu corpo foi ficando desse jeito que ele é hoje. Né? E aí eu conto a minha própria história, e aí eu posso dizer, eu sou isso, isso e isso, com muito orgulho sim, e gosto disso, 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 por quê? Né? E vou tentando ressignificar para mim mesma o que é que esse corpo significa, e aí eu conto a história dele. Né? E aí é claro que as estruturas vão continuar aí, é claro que as violências vão continuar aí, mas eu posso ir ressignificando isso, a forma como eu sinto isso, a forma como eu entendo isso comigo mesma. E aí, mais forte para enfrentar tudo que a gente precisa enfrentar aí no mundo. Então, acho que era mais ou menos isso. Queria falar desses 3 exercícios e reflexões, queria falar um pouco disso. E eu tô sempre falando de descolonização e em 2 sentidos. Né? Um sentido é essa descolonização do corpo, esse corpo colônia que não me pertence, não. Ele pode me pertencer, ele pode ser minha casa, eu posso contar as histórias sobre ele. Mas também num outro sentido, que é de colonialidade, né? De pensar que a gente está no Brasil, que foi Brasil colônia, que tem esse passado escravocrata, que é um passado que está muito presente. Né? Ele está muito presente nas estruturas
da nossa sociedade, nas instituições, na forma como a gente vive a vida, na forma como a gente vive a beleza, na forma como a gente entende, estuda, em tudo que cobram da gente. Então é descolonizar também nesse sentido, né? De resgatar a ancestralidade e resgatar esse corpo para que ele seja um corpo casa. Eu acho que tem muitas coisas aí pra gente conversar, inclusive mais sobre essa questão da descolonização, mais sobre essa questão do corpo. Eu quero depois ir fazendo mais vídeos, falando sobre isso, e queria que, bom, se vocês tiverem comentários, críticas, sugestões, dúvidas, me mandem, vamos conversando, vamos construindo juntas, né? Aqui são conversas, não são verdades absolutas, né? São reflexo de muitas conversas, de muito estudo e de compartilhamento, com certeza, né?